Como é que o senhor vê o anticoncepcional? Porque é uma bomba também, pô. Uma bomba hormonal que a menina começa a tomar desde cedo. E ela, porra, né? É uma coisa que ninguém fala quase, cara. Do ponto de vista cardiovascular, anticoncepcional é uma doença. O anticoncepcional torna a mulher com bloqueio hormonal, sem testosterona, sem estrogênio de qualidade. O estrogênio sintético, ele causa ali a liberação de fatores de coagulação, vasoconstritores. Então, a mulher ela vai ter maior chance de ter hipertensão arterial, trombose venosa, mas tudo bem. Isso ok. Isso é evidente. Evidente na fisiologia, evidente em estudos. Eu vejo uma certa hipocrisia mesmo, né? Do porquê, por exemplo, você não poderia utilizar um hormônio para estética, visto que você tem procedimentos estéticos. Né? Exato. Colocar uma prótese, quer dizer que tudo bem você submeter uma jovem saudável sem nenhuma doença prévia a uma anestesia geral para uma colocação de prótese sujeita a uma série de intercorrências, inclusive a longo prazo, como a síndrome ásia que a gente tem visto aí em algumas pacientes. Então, assim, é uma certa hipocrisia, né? Na verdade, eu diria que o pau que bate em Chico teria que bater em Francisco da mesma forma, né? Mas ele não acontece dessa maneira. Então, o CRM, ele legalizou aí o uso de hormônios na transição sexual. Sim, exato. Isso é legal. Só que isso é um ponto de vista fisiológico, é uma agressão muito grande, um organismo geneticamente masculino, ou vice-versa, geneticamente feminino, mudar de sexo imposto pelo uso do hormônio secundário, o que vai gerar uma agressão. Então, a gente observa pacientes que transicionaram de mulher para homem, o uso crônico de testosterona, considerando que receptores são diferentes, a resposta é diferente, a genética é diferente, uma taxa elevada de doença aterosclerótica nesse perfil de paciente. Mulher transicionando para homem com uso de dose suprafisiológica sistêmica para a vida. Mas isso tudo bem, é autorizado. Mas o uso com os outros propósitos de melhorar a doença, sarcopenia, não é criminalizado. Aí eu te pergunto uma coisa. Existe uma dificuldade muito grande da gente encontrar essas substâncias. Hoje, no Brasil, oxandrolona só manipulado. Antigamente tinha metenolona manipulada, não tem mais. Oximetolona é difícil encontrar. Não tem na farmácia convencional nenhuma dessas medicações. Está se tornando cada vez mais difícil e o acesso underground fica aberto. Sim. Como melhorar essa indicação, essa situação, para trazer benefícios para quem realmente tem indicação? Eu diria que da grande gama de hormônios, a gente tem alguns que eu acho que a gente consegue trabalhar hoje, fazer um básico muito bem feito com esses hormônios, né? Então eu tenho oxandrolona manipulado. Infelizmente não tenho na farmácia, com a produção da grande indústria, que eu adoraria que tivesse. Mas a gente não tem aqui, mas eu consigo manipular ainda. A oximetolona da mesma forma. Poxa, o Hemogenin da farmácia era muito bacana, né? E a gente não pode mais prescrever. Mas tem ainda, consigo fazer manipulado. Então a oxandrolona, a oximetolona, eu diria o estanozolol também, mas eu tenho um perfil muito mais agressivo do ponto de vista hepático, do ponto de vista de colesterol, do estanozolol. Como eu consigo a mesma eficácia com oxandrolona e oximetolona, só que o estanozolol tem mais efeito colateral, eu diria que para a clínica, né, para a estética muita gente discute, né, várias impressões, mas para a clínica é uma droga talvez um pouco obsoleta, talvez com indicações muito pontuais do estanozolol. Então a oxandrolona e a oximetolona são dois esteroides orais muito bons. Eu ainda tenho o decanoato de nandrolona. Então com esses aqui eu já consigo, por exemplo, para mulheres tudo. Fazer muita coisa e para idosos também. E aí eu tenho outras medicações, por exemplo, para homens, que usar uma nandrolona, uma oxandrolona, para homens, pode eventualmente gerar sintomas, né, do hipogonadismo, porque essas medicações não convertem em testosterona, eu posso ter alguns sintomas, enfim. Dessas medicações, uma testosterona tópica. Eu tenho na farmácia o androgel, eu tenho testosterona em várias gradações que eu posso manipular, por exemplo, a testosterona transdérmica, e eu tenho as testosteronas que são ligadas a ésteres. Então eu tenho o cipionato, eu tenho, infelizmente a gente não tem o enantato, mas o cipionato parece um pouco com o enantato. Manipulado tem, né? O enantato? Sim, o enantato é a droga mais estudada em ésteres para a reposição de testosterona, é uma droga muito bem consolidada, inclusive até em dosagem suprafisiológica. Se quiser a gente fala disso também. Eu tenho aí as de longa duração, como por exemplo o 1-decanoato, né, que é a Nebido, Ormus, Atesto, enfim, tem o Daen agora também que surgiu na farmácia. E eu tenho algumas medicações como o citrato de clomifeno, que podem fazer indução da testosterona, o HCG, que também podem melhorar. Eu tenho para controlar o estradiol, um anastrozol. Então, eu tenho aí 10 medicações que eu consigo basicamente fazer um anabolismo clínico bem feito e uma reposição hormonal também muito bem feita nesses pacientes, né? O que eu acho que falta realmente é o conhecimento, né? E como você disse, né? Parar um pouco de hipocrisia, né? Sim. O hipogonadismo, ele aumenta a morbimortalidade, isso não tem dúvida na literatura mais. O paciente hipogonádico, ele tem mais
mais doença, a doença é mais grave e ele morre mais. Então, se eu não tratar isso, eu diria que é uma certa negligência da medicina não fazer isso, né? Então, eu não posso deixar de tratar. E eu tenho opções terapêuticas para fazer isso. Como que eu consigo acesso a elas? Olha, os médicos. E aí a gente fala, né? Você vai passar num médico, talvez para repor testosterona, desculpa, você não precisa gastar R$5.000. Tem alguma coisa errada nisso. E, do meu ponto de vista clínico, para você fazer uma reposição hormonal, você não precisa gastar R$20.000. Tem alguma coisa errada nisso, de verdade, né? Porque eu consigo fazer isso muito bem no SUS. Eu consigo fazer com paciente de baixa renda, né, manipulando testosterona. Iria ajudar, do ponto de vista populacional, de Exato. comunidade, essa abordagem simples e eficaz. E eu acho que tem uma negligência mesmo. Mas parece um sonho distante. As condutas, quando a abordagem é populacional, elas são geralmente guiadas por diretrizes que são instituídas pelas sociedades conservadoras e que não enxergam de forma nenhuma o uso de anabolizantes como uma opção terapêutica. E tem, por exemplo, você vai uma medicação como o clomifeno, né? Ele vai, por ação central, ele vai agir centralmente e vai acabar aumentando o seu LH e fazendo com que o seu LH atue no testículo para produzir mais testosterona, né? Para quem é mais leigo entender. Então o clomifeno vai gerar um aumento da sua produção de testosterona, vamos dizer assim, não natural, mas induzida pelo medicamento. Uma caixinha de clomifeno custa entre R$30 e R$50. E se você usar 50 miligramas um dia sim, um dia não, eu tenho várias evidências que isso aumenta a testosterona em pelo menos 300 nanogramas por decilitro. Então se você tem 300, talvez vá para 600. Uma medicação que você vai utilizar aí uma caixinha por mês, talvez? Uma caixinha e meia? Então você vai gastar menos de R$100 para fazer isso? Então falta um pouco de bom senso, falta um pouco de boa vontade, um pouco de conhecimento e uma disposição que você falou perfeitamente, né? Meu objetivo é o paciente. Sim. Ganhar dinheiro é secundário. É muito bom, eu adoro dinheiro, que todo mundo seja milionário. Eu adoro dinheiro, né? Quanto mais eu tenho dinheiro, mais eu consigo fazer benfeitorias e ajudar as pessoas que eu amo, as pessoas que precisam, né? Mas eu acredito que as coisas têm hierarquia. Então pensar naquele paciente ali primeiro, não, qual que é a melhor forma de repor? Não tem melhor forma de repor. Tem a forma que aquele paciente ali prefere, tem a forma que ele pode pagar daquela testosterona, né? Então, assim, ele precisa realmente? Ele tem alguma contraindicação? Qual é a preferência dele? Aí eu adequo essa terapêutica para o paciente.